Bom dia, dando início então à aula de biologia. Nosso assunto hoje são as relações interespecíficas. Isso significa que são relações bióticas entre indivíduos de espécies diferentes. Na última aula a gente viu as relações intraespecíficas, né? Onde as relações bióticas eram entre indivíduos da mesma espécie. Então, as relações ecológicas interespecíficas são as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Essas podem ser harmônicas, também chamadas de positivas, quando há benefício para pelo menos uma das espécies, ou desarmônicas, quando há prejuízo para uma ou ambas as espécies. Então, só para mostrar aqui algumas relações, aqui a gente tem uma simbiose entre alga e fungo, então isso aqui são os líquens. O peixe palhaço, ele vive entre os tentáculos de anêmonas para se proteger e para comer os restos dos alimentos. Aqui a gente tem bromélias, né, que usam o galho só para se apoiar. E as rêmoras, que se alimentam de restos, né, que o tubarão deixa. Então, são relações harmônicas. A gente tem o mutualismo, a simbiose e protocooperação. Tem uma pequena diferença entre esses três conceitos. Então, mutualismo, a própria palavra já diz tudo, mútua, ou seja, todo mundo sai ganhando. Um exemplo bem amplo é a relação dos insetos polinizadores e as plantas com flores. O inseto coleta o néctar e, de quebra, leva o pólen junto ao corpo, e quando vai coletar o néctar de outra planta, ou da mesma planta, ou da mesma espécie, derruba sem intenção algum pólen, e assim ocorre a fertilização de grande parte das plantas com flores. As abelhas, elas são responsáveis por polinizar 70% do nosso alimento. Então, elas são muito importantes. E elas estão desaparecendo, né? Aos poucos as abelhas vão sumindo. Não há uma diferença bem estabelecida nesses três tipos de relação ecológica. Todos os indivíduos envolvidos são beneficiados com a relação. A protocooperação fica fácil de diferenciar da simbiose, pois nela os indivíduos vivem uma relação íntima que ambos são beneficiados, mas não é uma relação obrigatória. Alguns autores descrevem a protocooperação como o mutualismo facultativo. Por exemplo, o Bernardo Emerita, que é um caranguejo, e a anêmona do mar. A anêmona protege o crustáceo de ataques de predadores. Em troca, ela pega uma carona na concha de um molusco e que foi adquirida pelo caranguejo. Dessa forma, ela tem mais chances de obter alimento do que se ficar fixa no substrato. Já a simbiose, um necessita do outro para sobreviverem, como é o caso dos líquens, em que há uma associação de fungos e algas, e alguns autores descrevem esse tipo de relação como mutualismo obrigatório. Aí o fungo protege e cede alimento para a alga, que por sua vez agora pode captar os raios solares e fabricar seu alimento e dividir com o fungo. Quer dizer, algumas espécies de fungos e outras espécies de algas não conseguem viver separados. Então, eles têm uma relação anatômica também, formando então um líquen. Aqui então a gente tem uns exemplos de simbiose, né? Os líquens, normalmente eles ficam nos troncos de árvores. Outra simbiose são as micorrizas, né? Que se fixam aqui nos filamentos dos fungos. Aqui a gente tem um protozoário que vive no intestino de cupins, eles
eles degradam a celulose, já que o cupim come a madeira, né? Ele come, na verdade, a celulose, ele precisa da celulose. E aqui outro é uma leguminosa, né? Com umas bactérias que produzem esses nódulos para capturar o nitrogênio. Uns exemplos de protocooperação, né? O jacaré, depois que ele come, ele toma sol, aí ele abre a boca dele e o pássaro palito vai se alimentando dos restos, né, que sobram aqui. Então, ambos são beneficiados. Aqui o pássaro, ele se alimenta dos carrapatos, né, que vivem no pelo ou do gado também, ou dos animais silvestres. E aqui está o paguro, ou seja, o Bernardo eremita, que é o caranguejo, né? Aqui a gente percebe melhor, ele usa essa concha, né, de molusco que já morreu, para se proteger, e a anêmona se fixa nessa concha. Como as anêmonas são organismos fixos, né, eles ficam sempre no mesmo lugar. E dessa maneira, a anêmona tem mais chance de obter alimento. Literalmente está pegando carona, né, com o caranguejo. O inquilinismo é um tipo de relação ecológica interespecífica entre dois organismos, mas apenas um sai beneficiado, mas o outro não sofre dano algum. Diferencia do comensalismo propriamente dito, porque neste um organismo se relaciona com o outro para obter alimento. Já no inquilinismo, o objetivo principal é a proteção ou a moradia. A designação usada para relações desse tipo de plantas é o epifitismo. Por exemplo, as bromélias, né, que a gente viu na foto, que vivem sobre árvores. O objetivo central das bromélias é captar os raios de sol. Então, como é uma planta que vive em ambientes mais fechados, como nas matas, né, aqui na floresta atlântica, a gente tem muitas bromélias, né? Muitas epífitas. Então, elas usam apenas os galhos como suporte para ficarem mais altas. Em animais também ocorre o inquilinismo, e o exemplo mais conhecido é a relação entre o pepino do mar e o peixe-agulha, ou fieraster. O fieraster esconde-se na cavidade abdominal do pepino do mar, que por sua vez perdeu parte das vísceras para despistar um predador que se aproximava. O fieraster se esconde dentro do pepino para poder ficar protegido dos predadores. O peixe não causa nenhum dano ao equinodermata, que é o pepino do mar, né? E o equinodermata serve de abrigo temporário para peixes. Os equinodermatas são o filo mais evoluído entre os invertebrados. Passar essa aqui. Então, aqui a gente tem o fieraster, né, que é o peixe-agulha. Então, o pepino do mar está aqui. Então, ele literalmente entra no corpo e fica protegido. Aqui outro exemplo, né? Aqui o inquilinismo, só para mostrar as bromélias, né, fixas em árvores, os pássaros no tronco de árvores. Então, eles usam como moradia e também para obter alimento. Né? O esquilo também utiliza a árvore para buscar alimento. E aqui um sapo que está dentro de uma bromélia. Eu acho que é um sapo. O comensalismo é caracterizado por interação entre organismos de espécies distintas, sem que a espécie que se beneficia prejudique aquela que a auxilia. Portanto, é benéfica para uma espécie e absolutamente neutra para a outra. Chamamos de espécie comensal a que é beneficiada na relação, ou seja, que se alimenta.
enquanto aquele que provê o alimento é chamado anfitrião ou hospedeiro. A palavra comensal deriva do latim comensale, que significa aquele que come junto com, ou o convidado à mesa. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Esse aqui é tipo de um urubu, é um abutre. Eles se alimentam dos restos, né, que outros animais deixaram. Então, é uma relação de comensalismo. Aqui as rêmoras, né, elas têm ventosas e se fixam nos tubarões para comer os seus restos. E aqui a gente tem novamente o peixe palhaço, né? Ele utiliza os tentáculos, né, para se proteger e também para conseguir alimento. E aqui novamente a bromélia, né, fazendo o epifitismo, né? Elas são plantas epífitas. É diferente de plantas parasitas. As plantas parasitas, elas retiram a seiva do outro vegetal. As epífitas não, elas só usam como suporte. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Aula bem curtinha, bem tranquila, sem afobamento. Alguma dúvida, alunos? Nenhuma. Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, então. Sim.